Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho pensado, obrigado, tem vindo ao meu coração um pensamento, como é que nós temos, como tem sido o nosso envolvimento no reino de Deus, sendo que Jesus é o Senhor. Nós somos servos e Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele manda. Eu sou certo de que cada cadeira ocupada aqui nessa noite está sendo ocupada por servos do Senhor. Nós somos servos de Deus. E a Bíblia diz que o servo, ele obedece ao seu Senhor. Aqui tem uma passagem que a Bíblia diz que o Senhor chegava e o servo não se servia. O servo que tinha trabalhado o dia todo servia o seu Senhor primeiro para depois ser servido. Mas muitas vezes conosco nós fazemos diferente. Nós queremos sempre ser servidos. Nós buscamos sempre ser servidos. Nós reclamamos quando não somos, né? Nós queixamos de que não somos. Eu tenho pensado muito nisso, pensado mesmo. E me veio ao coração, então, meditar com os irmãos. Eu vou ler trecho com os irmãos da Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4. Nós estamos conscientes, sim, eu sei disso, e ouvimos isso todo dia, que a volta do Senhor está próxima. Né? Nós estamos nos últimos tempos, tudo que acontece, de alguma maneira, se busca dizer, é a vinda de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer para nós, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Na Bíblia Corrigida diz, orando, parece que em todo o tempo. Então, nós temos aqui uma advertência, um aviso, o fim de todas as coisas está próximo. Olha só. Talvez, quem sabe, não, é uma afirmação. Está afirmando, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, e aí vem um conselho. O que é que temos, diante disso, o que é que temos que ser? Sóbrios, criteriosos e orar. Nós estamos vendo o fim se aproximando, então, o conselho. Agora, o versículo 11 diz assim: se alguém fala de acordo com os oráculos. Aliás, antes o 10 primeiro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, diante da realidade, que o tempo é breve, diante da iminente volta de Jesus, seja, se você pensa, antes ou depois dos 7 anos, 7 anos, se daqui 7 anos, daqui 10 anos, vai passar rapidinho, né? Então é o seguinte, o fim de todas as coisas está próximo. Então qual a atitude que nós vamos tomar?
Abra sua Bíblia agora, vamos para Mateus, nós somos servos. Então vamos ver como é que tem sido, como nós nos envolvemos, como nós temos sido, o que tem sido a nossa vida no dia a dia, servindo ao Senhor. Será que nós temos tido compromisso com Deus? Será que nós estamos agindo como quem espera o Senhor voltar realmente? A nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso dia a dia, nosso ida e vinda, e faça e não faça, demonstra que nós estamos esperando mesmo. Ou nós estamos tão... ele vai voltar daqui 200 anos. Então vamos ver Mateus capítulo 25, versículo 14, a partir diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebeu os 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o seu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, eu não vou interpretar, até o final, dizendo aqui, assim vai ser o final. Nós sabemos que a salvação é unicamente pela graça e misericórdia, e nós não vamos chegar lá pelo que fizemos, mas pelo que o Senhor fez. Mas não está aqui à toa. O que está escrito aqui não está à toa. Está escrito aqui, o que nós podemos entender aqui, que não existe, no reino de Deus, não existe neutralidade. Ou nós estamos de um lado ou estamos de outro. Não existe aquele, não, eu não faço nada. Não, quem não faz nada já está fazendo. Quem não quer já está querendo. Então o Senhor deu para eles os talentos, olha só, 35 talentos. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande para nós, para conosco, que o Senhor, ainda que nós não temos capacidade, ainda que nós não sejamos as pessoas capazes para fazer a sua obra, Ele nos dá. Ele nos dá
talento, 35 talentos de prata. 35 talentos significava 35 quilos de prata, pura prata. Isso equivalia a 6.000 denários. Um denário é o dinheiro, é o salário de um soldado. Era o salário, o pagamento de um dia de trabalho de um soldado. Então 6.000, olha só, e o Senhor deu 35. É muita misericórdia. Meus irmãos, olha, o que recebeu 5 talentos, saiu para trabalhar. O que recebeu 2, saiu para trabalhar. Meus irmãos, Deus nos dá o recurso. O recurso que Ele nos dá não é nosso, é dEle. Nós não fazemos nada com aquilo que é nosso. Tudo que nós temos é Deus que deu. Você não tem nada que é seu. Você não existe nada que é seu. Está no seu nome só por um tempo. Você é dono só por uns dias. Porque tudo pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Tudo que nós temos, onde nós pisamos é do Senhor. O que nós comemos é do Senhor. A água que bebemos é do Senhor. Meus irmãos, nós não temos nada. Tudo que você tem, a graça que você tem, é Deus que dá. A igreja não trabalha com nada que é dela. A igreja não tem nada que é dela. Tudo que a igreja tem veio de Deus. Tudo. Os seus dons, sua capacidade, sua habilidade. E olha, dons aqui, vamos trazer para o nosso caso aqui, não é dinheiro, é a capacidade que Deus te deu. Nós estamos aqui, né, investidos de tanta coisa que o mundo pensa que é dele, mas não é. É do Senhor. O que você tem hoje, se Deus quiser, amanhã você não teria. Se Deus quisesse, amanhã você não teria, vou dizer assim. Irmãos, vamos pensar uma coisa. Nós temos usado o que Deus tem nos dado. Nós temos posto no reino de Deus. O servo diz que, olha, o que recebeu 5, saiu imediatamente. Deus tem uma missão para a igreja. O Senhor deu uma missão para a igreja. A missão para a igreja não é transformar o mundo através da política. Às vezes nós temos, né, posição e tudo bem. Mas o seguinte, a igreja tem uma missão neste mundo. Fazer discípulo. Não é outra coisa. Nós não tem outra coisa. O Senhor Jesus falou isso. Preparou os apóstolos e o seguinte, para não esquecer, para eles não esquecer, assim que Ele ressuscitou, Jesus encontra com eles e diz, olha, ide fazer discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco todos os dias. Meus amados irmãos, parece que nós temos esquecido disto. Parece que nós temos esquecido que a função da igreja é fazer discípulo. Não é mudar as pessoas de religião, não é melhorar as pessoas, mas é fazer um seguidor de Jesus. Como eu tenho sofrido com isso. Como eu tenho sofrido com isso. Como nós temos sido tão ineficazes. Como? Como é que pode? O Senhor investiu tanto em nós. E qual tem sido a nossa produção no reino de Deus? Qual tem sido a nossa produção no reino de Deus? O que ocupa a nossa mente? Quando o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos, pensado. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor encontrou com André. Conversou um pouquinho com ele. A Bíblia diz que André achou primeiro seu irmão. Primeiro seu irmão. E falou, achamos o Messias. Meus irmãos. E depois, no outro dia seguinte, eu estava lendo isso, observando. No dia seguinte, olha que maravilha. O Senhor encontra com Filipe. E Filipe encontra com Natanael. E vai para Natanael e fala,
Natanael, achamos o Messias, aquele que Moisés falou na lei, os profetas falaram. E ele levou, olha só, André levou Pedro e pôs diante do Senhor. Irmãos, nós temos que fazer isso. Nós temos que trazer as pessoas e colocá-las diante do Senhor. Nós temos que esforçar para trazer as pessoas e colocá-las diante do Senhor. Nós não vamos mudar, mas o Senhor muda. Nós não vamos transformar a pessoa, mas o Senhor transforma. Olha só, diz que Filipe pediu para ficar, e eu estava observando que Filipe foi ficar com Jesus. E era 4 da tarde, ficou aquele dia. E voltou e ele encontra Natanael e fala, achamos o Messias. Olha, ficou uma tarde, não sei se ele ficou de um dia para o outro, mas aquela tarde eu sei que ele ficou. E ele foi e falou, meus irmãos, e todos, tanto um quanto o outro, ficou com Jesus. Irmãos, nós estamos com Jesus há tanto tempo. Tem tantos Andrés por aí, que nós não trouxemos a Jesus. Tem tanto Filipe por aí, que nós não trouxemos. Há quanto tempo estamos com Jesus? Há quanto tempo falamos com Ele? Há quanto tempo temos visto a misericórdia do Senhor sobre nós? Eu estava conversando em casa, né? E falei, olha, eu principalmente, eu vi a misericórdia de Deus assim, de uma maneira tão especial na minha vida. Meu Deus, e eu fico pensando, gente, que decepção que eu sou. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é possível. Senhor, melhora essa minha vida. Eu quero produzir para o teu reino. Eu quero produzir para o teu reino, Senhor. Imagina bem, um vai e fica uma tarde com Jesus e leva. Imagina, a Bíblia não diz que André tenha pregado, mas o que levou a Jesus, né? Olha só que maravilha, André não tem ele não escreveu uma epístola, nós sabemos dele só da história, sabemos que ele serviu a Jesus, mas olha só, aquela pessoa que levou a Jesus fez toda a diferença. Alguém está precisando de que você leve Jesus. Alguém está chorando, precisando conhecer o Jesus que você conhece. Uma quarta-feira dessa, a gente estava em reunião, um rapaz chegou e se pôs lá na porta, boa aparência, com roupa de trabalhador, ele ficou parado lá e eu fui lá, e ele falou, se eu posso entrar aí? Eu falei, pode. O rapaz entrou e veio, sentou na cadeira, e eu perguntei para ele se eu podia orar por ele, orei por ele, ele se ajoelhou, e eu ouvi as palavras dele, baixinho assim, como quem... Ele estava, né, muito dopado, eu percebi que não era outra coisa. Aí depois ele deitou no chão, e aí eu perguntei, eu deixei. Ele deitou, fechou os olhos, como dormiu, a gente prosseguiu. Quando terminou a reunião, culto, eu falei, peguei na mão dele, levantei, ele falou que está sentindo dor, eu falei, quer que chama o SAMU? Pensei, ele pode estar com uma overdose. Ele falou, pode chamar o SAMU? Pode. Aí chamamos o SAMU, mas explicamos. Ele falou, não, nesse caso a família tem que levar para a UPA. Aí falou, liga para minha mãe. Aí pedi minha esposa para ligar para a mãe, né? Que ela ligou para a mãe e falou, saiba falar, porque a pessoa vai assustar, fala onde que está primeiro, para depois falar o que é. Aí ela falou assim, olha, mas aí a minha esposa ligou, falou com a mãe, e aquela mãe falou, eu estou trabalhando, eu estou cuidando de uma senhora, eu não posso sair, mas o pai dele está em casa, lá no Alto da Serra. Falei, então a gente vai levar ele lá. Falei, vocês vão fazer? Vamos. Levamos, chegamos lá, e eu falei, perguntei para ele, escuta, você trabalha? Ele falou, trabalho, eu tenho uma oficina. Onde é a sua oficina? Em frente ao Cabaça. A oficina lá da janela da minha casa, eu vejo. Aí chegamos lá, ele abriu o portão, entrou, falei, chama o seu pai, sabia que a mãe não está. Aí ele foi lá dentro e falou, meu pai está deitado, ele não consegue, ele está bêbado. Irmãos, deixamos ele lá. Aí no outro dia, eu fui lá na oficina, falei com o pai dele, né? Falei com o pai e falei que eu tinha levado o filho dele, orei com ele chorou muito, o pai, e falou assim, olha, foi o maior presente essa oração.
Aí eu falei, a gente queria ir na sua casa, visitar o seu filho. Ele falou, olha, se vocês forem hoje, a minha esposa hoje ela está em casa. Irmãos, alguém está chorando, esperando que nós vamos falar de Jesus. Alguém está pensando em tirar a vida e só Jesus que pode dar um jeito. Nós chegamos lá, aquela senhora, ela começou a falar. Aí à noite eu chamei um irmão, o Emerson Pedra, alguns aqui conhecem, né? Uma pessoa assim que tem muito amor pelos pecadores, que ele também já teve lá no Chiqueiro. Aí ele foi comigo, quando nós chegamos lá, irmãos, aquela mulher, aí ela estava lá, e aí ela começou a contar a vida dela. Ela trabalha na casa de um médico, tem 12 anos. E ela trabalha um dia sim, e um dia não, uma noite sim, uma noite não, ela é cuidadora. Ela trabalha de doméstica e trabalha de cuidadora. E aquele rapaz estava bêbado. Aquele rapaz que a gente levou lá nesse dia. Aí o que acontece? Aí ele começou a falar, mãe, você não vai chorar não? Mãe, você não está chorando não? Mãe, você não vai chorar? Mãe. Irmãos, que a mulher, não, meu filho, não vou chorar. Irmãos, quando aquela mulher chorou, ela pôs a mão na cabeça e ela gritou, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Irmãos, há quanto tempo estamos com Jesus e não temos ouvido o choro? Há quanto tempo nós estamos andando com Jesus e não ouvimos o choro de almas? Olha só, esse homem, o que recebeu 2 talentos, disse do mesmo modo, saiu. Então é o seguinte, Deus dá a capacidade. E segundo a capacidade, Ele espera que nós possamos fazer o seu reino. Olha só, dons, capacidade, habilidade, é Deus que dá. Você seja médico, você pode ser um médico, você pode ser engenheiro, você pode ser contador, você pode ser professor. Você está vestido disso, mas na verdade que você é. Eu vou te mostrar o que o Senhor diz para nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Meus irmãos, Deus não nos escolheu porque tínhamos capacidade. Porque para fazer o que nós temos que fazer, é um privilégio muito grande. A Bíblia diz que os anjos anseiaram. Os anjos anseiam. Olha só, lá em Hebreus, né? Diz isso. Imagina bem, Deus não deu os anjos, deu a nós. Então, veja aí. Por que isso aconteceu? Porque um pecador perdido, sem valor, se torna um servo de Deus. Por que uma mulher pecadora, né, que encontra com Jesus, muda a sua vida? Lembra da mulher samaritana? Né? Foi logo e disse, foi lá para fora, o homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. E foram para lá e creram. Por que uma Madalena que tinha 7 demônios, 7 demônios, torna-se uma serva do Senhor com tanta fé, que ao invés de ser os homens que fossem lá de madrugada, foi ela que foi. Né? Então, olha só, por que isso? Porque a graça de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, que Ele nos tira de lá do poço e nos faz coisa maravilhosa. Olha só, de onde que vem isso? 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 18. Olha o que está escrito aí. Ora, tudo provém de quê? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui, porque nós somos reconciliados. Éramos inimigos, estávamos totalmente perdidos, caminhando para o inferno, era contra Deus, tudo em nós era, né, contra o Senhor, mas o Senhor nos reconciliou. Ele nos trouxe reconciliação por meio de Cristo. Desde o Éden, o homem tornou-se inimigo de Deus. O pecado tornou o homem detestável a Deus.
mas o Senhor veio, através de Cristo, nos reconciliar. E olha só, e além de reconciliar, olha que maravilha, nos deu o ministério da reconciliação. Que graça, irmãos. Você tem o ministério da reconciliação. A igreja tem o ministério da reconciliação. Reconcilia, né, pais, os filhos. Reconcilia casais briguentos. Reconcilia casais que vivem brigando. Eu conheci um aqui, né, que era uma pessoa que vivia de uma maneira tão terrível, tão terrível. Um dia, alguém falou Jesus para ele, e ele falou, não, mas isso não é para mim não, isso não tem jeito. Eu não tenho jeito não, irmãos, tem jeito. Jesus traz a reconciliação. A casa daquele homem mudou de uma maneira tão maravilhosa. Olha só, diz que o Senhor, primeiro Ele nos reconciliou, depois Ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha, você não vai salvar ninguém, mas a palavra de Deus vai salvar. Você não vai mudar ninguém, mas a palavra de Deus vai mudar. Porque ela é viva e eficaz e é penetrante e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Há uns anos atrás, já faz tempo, a gente, todo sábado tinha um trabalho na cadeia. Por alguns anos eu ia lá. E um dia chegou um rapaz, né, a gente, por ir todo sábado e conversar muito com eles, a gente tinha um período de 2 da tarde, de 3 da tarde a 5, mas o assunto ficava tão bom e eles não queriam que a gente saísse, né? Que às vezes 6 horas a gente estava lá. E foi um tempo muito bom, assim, que a gente viu. E chegou aquele rapaz de fora, e aquele rapaz foi preso por causa de droga, tráfico de droga, tal. E ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor, ele ficou 2 anos preso, e voltou para a casa dele, uma cidade vizinha. Chegou lá, evangelizou a mãe. Chegou lá, a mãe converteu. E um dia ele falou comigo assim, olha, eu agradeço a Deus. Olha que mudança. Olha o que a palavra de Deus faz. Ele falou, eu agradeço a Deus por ter sido preso. Ele disse assim, olha, quando eles me prenderam, eu pensei, não, eu não vou assustar não, que eu tenho 2 advogados muito bons e eu vou ser solto. Ele falou, depois eu me arrependi, ele falando, porque ele ficou 2 anos preso. Depois ele disse, olha, hoje eu não me arrependo, foi bom, porque lá eu encontrei Jesus. E levou Jesus para a família. A palavra de Deus é maravilhosa. Esse ministério da reconciliação, irmãos, mas nós vamos ser reconciliados todo dia. Não é uma reconciliação pronta, nós precisamos ser reconciliados todo dia. Reconciliado na nossa casa. Nós não podemos servir a Deus dividido na nossa casa. Nós não podemos servir a Deus brigando na nossa casa. Nós temos que nos reconciliar com Deus e reconciliar com os irmãos. Temos que ter uma vida de comunhão. A Bíblia diz, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa para lá. Não, deixa para lá não. Se o teu irmão tiver uma coisa contra ti, vai e conserta com ele. Não precisa de falar com ninguém. Não manda recado também. Não manda mensagem não. Vai lá e fala com ele. E falou mal de mim, fez isso. Vai lá, você. Vai lá, aquela pessoa que às vezes está tão endurecida. Você vai ver sinais de sofrimento. Você vai ver sinais de noites mal dormidas, de angústia. E você derrama o amor de Deus, porque você tem reconciliação. Irmãos, nós não podemos brigar uns com os outros. Nós temos que viver o ministério da reconciliação. Reconciliar todo dia. Todo dia. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a sua ira. É hoje, o dia que nós temos. Amanhã nós não temos. Amanhã é outro espaço. Olha só, nos deu o ministério da reconciliação.
de sorte. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha o versículo 20. Primeiro, no versículo 18, diz que provém de Deus, que nos reconciliou. No versículo 19, diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E agora o versículo 20 diz assim, olha, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, nós sabemos que embaixador é uma pessoa que representa o seu país no outro país. É um cargo muito alto. Por exemplo, no Brasil, é o cargo mais elevado, né? Numa trajetória que acontece que em 20 anos, a pessoa vai construindo. Ele pode ser nomeado, se ele for amigo do presidente, né? Ele pode ser chamado. Meus irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Você não é médico, você é embaixador de Cristo primeiro. Você não é pedreiro, você é embaixador de Cristo primeiro. Você não é professor, você é embaixador de Cristo primeiro. É isto que nós somos. Meus queridos, veja, e nós não temos outra opção, não podemos ser diferentes. É isso, Deus nos deu. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu? Aqui não diz que Ele vai dar, não. Ele deu o ministério da reconciliação. Ele já nos deu. Vejamos que é uma responsabilidade, meus irmãos, tão grande, que nós podemos pensar. Veja, Ezequiel capítulo 3, você conhece muito bem. Você conhece muito bem. Não, eu disse que nós não podemos ter neutralidade. E eu, lá em Mateus, né, terminando dizendo a palavra para o servo infiel, não foi boa. Você vai concordar comigo que ranger de dente, choro e ranger de dente não é coisa boa. Não são coisas boas. Então, não podemos de maneira nenhuma pensar nisso. Ezequiel capítulo 3, que você muito bem conhece, mas eu quero ler. Pensando que nós que temos o ministério da reconciliação, nós que conhecemos Cristo, nós que já temos experimentado, bebido da água da vida. Olha só, Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser o perverso certamente morrerá, e tu não avisares, e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Você vai concordar comigo que também não é coisa boa, não é? É isso. Você sentir. Eu vi um caso de uma pessoa que trabalhou anos a fio com a outra pessoa no mesmo trabalho, na companhia siderúrgica de 12 Minas. Um dia caiu uma peça lá na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa começou a gritar. E aquele irmão estava perto, em vez de vir para perto, ele saiu, ele correu. E aquele rapaz gritava, falava assim, olha, vocês vão chamar o médico, mas antes de chamar o médico, chama um crente para orar para mim. Chama um crente para orar para mim. Chama um crente para orar para mim. Aquele irmão foi embora. E aquele homem foi para o hospital e morreu. Aí, dia seguinte, aquele irmão procurou o pastor, falou, pastor, estou com um problema muito sério. Estou com um problema. Qual o problema? Você pecou. Falei, não é bem isso. Fala o que você tem, pastor, é difícil até falar. Aí contou, olha, é que meu colega lá caiu uma peça na cabeça dele. E ele falou antes de chamar o médico, e o médico
lá na área, vai muito rápido. Antes de chamar, traz uma pessoa, um crente para orar para mim. Eu quero que um crente ore por mim. Falou, eu não tive coragem, porque a minha vida não corresponde. E agora, pastor, olha, eu não posso resolver o seu problema. Que pode resolver o seu problema é só Deus. Meus irmãos, Deus requererá de nós. Deus requererá de nós a nossa posição. Deus não vai pedir mais do que nós podemos fazer. Deus não vai pedir que você morra. Não. O Senhor vai pedir que você simplesmente dê de graça aquilo que você recebeu. Você recebeu salvação de graça. A graça de Deus veio a você. Meus irmãos, neutralidade não é possível. Lembra da figueira? O Senhor disse, há 3 anos venham buscar fruto. O dono da figueira, há 3 anos venham buscar e não acham. E aquele vinhateiro falou assim, pode cortar o vinhateiro? O cuidador, o lavrador falou, não vamos cortar não. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, vamos irrigar, vamos adubar. E quando o Senhor voltar, daqui um tempo o Senhor volta. Deixa mais 1 ano. Irmãos, Deus é tão misericordioso conosco, né? O Senhor não nos cortou ainda. Ele está dando tempo para nós. Deus está dando tempo para nós, irmãos. Mas nós precisamos tomar uma posição. Fico pensando, lembra daquela passagem que eles chegaram e falaram assim, olha, os homens, né, que transtornaram o mundo chegaram aqui, os apóstolos. Meu Deus, que transtorno bom, hein? Pregaram o evangelho, falaram, os que transtornaram o mundo chegaram aqui. Irmãos, que maravilha. Que a cidade de Patos de Minas seja transtornada com a graça de Deus. Que a cidade de Patos de Minas seja transtornada com essa graça maravilhosa que te salvou, que me salvou. Será que Deus vai salvar fulano? Eu creio que Ele salvou. Ele teve coragem de me salvar. Então Ele salva. Meus irmãos, não pode haver neutralidade. É o que nós vimos. Olha o que está escrito lá em João capítulo 15 e 16. Você sabe, mas vamos recordar. Eu quero ler a Bíblia com meus irmãos. João 15 e 16. Alguém leia para mim, por favor. Olha só, o Senhor diz, eu vos escolhi. Você já é escolhido. Você já é escolhido. Escolhido para quê? Para dar fruto para Deus. Escolhido para frutificar e o vosso fruto permanecer. Irmãos, Deus não vai fazer, Ele já fez. Ele já fez. Olha Mateus capítulo 12, versículo 30. Por favor, leia para mim, por favor. Achamos? Por favor. 12:30. Então é o seguinte, não tem neutralidade. Ou juntamos ou espalhamos. Ou estamos ajuntando ou estamos espalhando. É isso que o Senhor está falando para nós. Não existe outra maneira. Meus irmãos, agora voltemos para Coríntios, capítulo 5. Olha o que está escrito aqui. Versículo 10. 2 Coríntios 5 e 10. Porque importa, olha só, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós, o Beto vai aparecer, Samuel vai aparecer,
eu vou aparecer. E você também. Não é uns, não. Todos nós. Todos nós. Irmãos, eu acho que é tempo de nós pensarmos: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que o Senhor pode me usar para fazer? Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Olha só. Portanto, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso aqui não é o trono branco, não é para ser condenado, né? Aqui não é condenação, isso aqui é recompensa. Salvação é graça, salvação é misericórdia. Somos, sim, sabemos disso, mas vai ter um tribunal. Nós vamos aparecer diante dele. E agora o versículo 11 diz assim: assim, conhecendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Então, só até aqui. Assim, conhecendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens. Então, vamos pedir a Deus. Irmão, nós temos temor de Deus, então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Nós temos sido tão abençoados por Deus. Nós vivemos, né? Olha só, todo dia eu tenho certeza que hoje morreu alguém por causa da fé. Hoje morreu e não foi um só não. Todos os dias estão morrendo. Os cristãos estão sendo perseguidos como nunca. Como nunca. Coreia do Norte, China, Paquistão, esses países muçulmanos, e nós estamos vendo os muçulmanos vindo para cá, né? Nós estamos vendo eles chegando e mandando. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que naquele dia, no tribunal de Cristo, nós não fiquemos envergonhados. Que naquele dia, no tribunal de Cristo, nós podemos dizer: Senhor, eu só tinha um talento, mas eu usei para Ti. Senhor, eu tinha meio talento, mas eu usei para Ti. Quantos talentos Deus te deu, eu não sei. Mas Ele sabe. E Ele vai pedir para você, aquele dia, para você chegar para Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.